Dias de convenção, nós não vamos só trazer a palavra no sábado, nós vamos estar lendo nossos relatórios também, né, pastor? Lendo nosso estatuto, você falou, mas eu queria confirmar, lembrar. Então, todos que fazem parte dessa igreja estão convidados a participar. Está dando satisfação do que a igreja fez, departamentos, da liderança, de tudo, enfim. E estamos mudando nosso estatuto também. Então, você está convidadíssimo para participar e vai poder votar, se for necessário, algumas coisinhas mais. Vai ser uma benção. Queria que você começasse com um pensamento que é muito importante. Você sabe que Deus tem um inimigo. Deus não tem um inimigo, Deus? Se Deus tem um inimigo, os filhos de Deus também têm o mesmo inimigo. Tá certo ou não? Então, como filho de Deus, você tem inimigos. Porque Deus tem inimigos, infelizmente. Mas Deus tem um principal inimigo e você tem um principal inimigo também. Agora, eu queria que você entendesse, então, que os filhos de Deus não são regidos pelas normas do mundo. Os filhos de Deus são regidos pelas normas do mundo espiritual, pelas normas de Deus, porque são filhos de Deus. Por isso a Bíblia vai dizer, essa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então muitos estão pensando que estão lutando, que a luta que está passando é contra o sistema financeiro do momento, contra uma doença, contra alguma coisa, mas na verdade a luta dos filhos de Deus é apenas e unicamente contra o inimigo do mundo espiritual. Porque nós já não somos mais, que aquele que é nascido de Deus é espírito, não é mais carne. Então nós não lutamos mais contra a carne, contra o espírito. Então, se estamos tendo algum tipo de problema, nosso problema não é um problema que vamos resolver no mundo natural. E com isso, eu quero ser bem claro, dizendo que, seja qual for a tua profissão, não é o sistema que está dirigindo, seja qual for a tua profissão, o teu negócio, não é o sistema que está dirigindo ela, é o mundo espiritual. Ou, de alguma maneira, o mundo espiritual está atingindo, mas se você é filho, só está atingindo porque Deus assim permite. Amém, queridos? Então, os filhos de Deus não lutam como lutam os filhos da soberba. Eu quero que você falasse para o teu irmão. Filho da soberba por quê? Porque a soberba é o pecado que levou o diabo a cair, diz a Bíblia. Então, os filhos do mundo são filhos da soberba. Mas os filhos de Deus não são filhos da soberba. Então eu queria que você falasse para o teu irmão. Os filhos de Deus, fala para ele do teu lado aí, não lutam como os filhos da soberba. Ok? Queria que você abrisse a tua Bíblia ou acompanhasse. Eu acho que o Sandro vai me ajudar colocando na tela. Nós vamos começar no livro de Jó, capítulo 41, do versículo 1 em diante. O capítulo todo, são 34 versículos, vamos ler rapidamente. Então, está escrito assim. Antes de eu começar a ler, eu quero explicar do que nós estamos falando aqui. Tu podes com anzol apanhar o leviatã ou travar a língua com a corda. Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco, ou furar-lhe as bochechas com um gancho. O leviatã, em algumas traduções de vocês está escrito crocodilo, mas a maioria delas está escrito leviatã. Era um monstro marinho. E tal como o monstro marinho, os deuses tinham muito a ver com o mar naquela época. Então, ele está falando aqui, na verdade, do nosso inimigo. Muitas vezes nós queremos vencer o nosso inimigo. Se nós vamos lutar no mundo espiritual, precisamos saber lutar com o nosso inimigo. Não é verdade isso? Você não precisa ser entendido em guerra, não precisa ser entendido em artes marciais, não precisa ser entendido em sistemas complexos de defesa, para descobrir e entender que para entrar em luta você precisa estar preparado. Tá certo isso ou não? Que você não pode enfrentar aquilo que você não está preparado para enfrentar. Então quando fala aqui desse Leviatã, fala do inimigo das nossas almas. Esse é um inimigo nosso. E esse inimigo nosso, Jó está sabiamente, depois de muita luta, já próximo do capítulo 42, ele recebe a bênção e a redenção de Deus. Muito próximo da redenção dele, ele tem uma revelação do mundo espiritual, da luta do mundo espiritual. Ele fala, você não pode entrar em luta contra esse inimigo espiritual, o Leviatã.
esse monstro espiritual, ok? Então nós vamos passar rapidamente essa passagem, mas nós não vamos meditar nessa passagem, mas apenas em alguns pequenos textos da passagem para entender do que ele está falando. Podes tu com um anzol apanhar o leviatã ou lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso te fará múltiplas súplicas ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo? Ou tomá-lo-ás por um servo para sempre? Nós estamos tentando muitas vezes subjugar o inimigo como nosso servo e tentamos fazer um negócio e ele está dizendo, você vai conseguir fazer isso? Jó está dizendo, brincarás com ele como se fora um passarinho, ou tê-lo-ás preso a correia para as tuas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele? Ou repartirão entre os mercadores? Encher-lhe-ás a pele de arpões ou a cabeça de farpas? Põe a mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais o intentará. Se você meter a mão nele, você nunca mais vai querer mexer com ele. Ele está dizendo, tem um inimigo muito forte e você não pode querer se meter com ele. Essa passagem aqui é tremenda, nós poderíamos meditar nela, mas levaríamos muito tempo. Nós vamos falar num contexto mais amplo, vamos passar por cima, não vamos interpretar cada uma dessas situações aqui. Versículo 9, eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derrubado só em vê-lo? Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Agora esse inimigo falando. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Olha, interessante, esse inimigo usa uma passagem que é uma passagem de Deus. Essa é uma passagem que está no Novo Testamento. Quem deu primeiro ao Senhor para que ele pudesse retribuí-lo? Ele usa, então ele tem um poder de um Deus. Nós estamos lutando no mundo espiritual, com poderes sobrenaturais, para que possamos vencer, ter vitória na nossa vida. Amém? Versículo 12. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem lhe abrirás as vestes do seu dorso? Vestes do seu dorso, ou lhe penetrará a couraça dobrada? Conseguir penetrar a couraça dele, ele tem uma couraça dobrada, quem vai penetrar a couraça dele? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror, as fileiras das suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada, como por um selo que se ajusta, a tal ponto que se chega a outra, e entre elas não entra nem ar. Umas às outras se ligam, ardem entre si e não podem separar-se. Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo, saltam dela, das suas narinas procedem fumaça, como que de uma panela fervente e de juncos que ardem. O seu hálito faz incendiar os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desprezo. As suas partes carnudas são bem ajustadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. O seu coração é firme como uma pedra, firme como a mó de baixo, como a pedra de mó. Levantando-se ele, tremem os valentes. Quando irrompe, ficam como fora de si. Nem os valentes conseguem enfrentar o inimigo das nossas almas. Vê que interessante. E que tipo de luta que nós temos que enfrentar para receber a nossa bênção. Você quer ser abençoado? Não. Quer ser abençoado, tem que saber que você tem que saber com que inimigo está lutando. Ele é muito forte. Tá certo? Versículo 26. Repete comigo. Se o golpe da espada o alcança, de nada vale. Olá, se o golpe da espada o alcança, de nada vale. Nem lança, nem dardo, ou flecha. Então, no meu não tem. Ou de dardo ou de flecha. Para ele o ferro é palha e o cobre é pau podre. A seta não o faz fugir, as pedras das fundas se lhe tornam em restolho, os porretes atirados são para ele como palha, e ri-se do branir da lança. Debaixo do ventre há escamas pontiagudas, arrasta-se sobre a lama como um instrumento de debulhar. As profundezas faz ferver como uma panela,
torna o mar como caldeira de unguento. Após si, deixa um sulco luminoso. O abismo parece ter se tornado em cabelos brancos. Na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. O último versículo, queria que você repetisse comigo. Ele olha com desprezo para tudo que é alto. É rei sobre todos os filhos da soberba. É rei sobre todos os filhos da soberba. Ele é o rei desse mundo. Ele é o rei desse mundo. Na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Quem é ele? O diabo, o nosso inimigo. Ok? É importante entendermos isso, que nós estamos lutando, volto a frisar, no mundo espiritual. Se queremos ser abençoados, temos que vencer no mundo espiritual. A primeira referência de couraça, eu queria falar um pouco a respeito de couraça, porque nós lemos que ele tem uma couraça dupla. E eu queria falar de couraça por vários motivos, mas eu queria começar falando que a primeira referência de couraça está num inimigo nosso, que é Golias. Golias simboliza quem? O inimigo. Golias simboliza o gigante que se levanta contra aquilo que Deus tem que fazer. Aquele inimigo que parece que você não pode vencê-lo. Sabe quando você está numa situação que você já não tem mais condição, você não vai vencer as doenças, não vai vencer os problemas financeiros, não vai vencer a tua situação, levanta-se um inimigo, um Golias. E a primeira referência que faz sobre couraça está em Golias. Diz que Golias usava uma couraça lá, em 1 Samuel 15, 1 Samuel 17,5 diz, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Queridos, a igreja está caminhando nesses dias, por vários motivos, não vamos entrar nisso, talvez sábado nós vamos falar um pouco mais disso, mas está caminhando em movimentos de conquista. É importante entender que a igreja está num andar hoje de conquista, a igreja vai conquistar muitas coisas, as portas estão se abrindo para a igreja. A questão toda é se somos realmente igreja. Mas as portas estão se abrindo para a igreja. As pessoas de Deus têm que andar no momento de serem abençoadas. Amém? Os filhos de Deus têm que serem abençoados. Então, na verdade, essa guerra, embora ela não esteja totalmente declarada, ela está acontecendo o tempo todo. Os filhos, e essa guerra contra os filhos da soberba, contra o mundo, contra o próprio inimigo das nossas almas, precisa ser combatida por homens e mulheres de Deus ungidos. E nós precisamos ser, queridos, nós precisamos estar forjados para a guerra. Então a igreja precisa forjar ungidos se quiser entrar em guerra. E a igreja não tem saída, a igreja tem que entrar em guerra. Nós não temos saída. Tá certo, queridos? Porque nós estamos em luta no mundo espiritual. Então, eu queria que você falasse para o teu irmão algumas coisas sempre, porque nós vamos estar, vai ficar mais gravado em você. Então diz, os movimentos de conquista também são os movimentos de guerra. Os movimentos de conquista também são os movimentos de guerra. Então, se eu quero conquistar alguma coisa na minha vida, sendo filho de Deus, eu preciso estar em guerra. Eu preciso ter movimentos de guerra, eu preciso saber lutar. Quantas vezes, se você não teve essa experiência, quantas vezes, e lutar no mundo espiritual, às vezes é um pouco melhor que lutar no mundo natural. Às vezes. Quantas vezes você não está numa dificuldade grande, a coisa parece que não tem solução. E isso tenho certeza que aconteceu com todos aqui, todos que buscaram ajuda. Você dobrou o teu joelho e as coisas que pareciam não tinham mais solução foram revertidas. Ou não é verdade na vida da maioria de nós isso? É verdade ou não é? Para quem isso é verdade? Quando você dobra o joelho, as coisas não mudam, as coisas parecem não ter mais solução. Era causa perdida. E nós então vemos uma solução de Deus ali. Ok? Então, por quê? Porque nós entramos em guerra quando estamos em oração.
Então, queridos, o diabo tem dupla couraça. E nós lemos ali que diz que a espada não pode fazer o quê? Penetrar. A espada nem sequer penetra na couraça dele. Agora, a pergunta novamente é: como nós vamos vencer o nosso inimigo se estamos despreparados? E nós vamos agora para Efésios capítulo 6, vamos ver a armadura de Deus e vamos ver alguma coisa bem interessante ali, que nós vamos meditar um pouquinho mais. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tá certo, não? Então nos revestimos contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra príncipes das trevas desse século, contra os espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Diga aí, cingido nossos lombos com a verdade, diga assim. O que são os lombos? São as costas. Então vamos mudar um pouquinho. Cingindo nossas costas com a verdade. Nossa retaguarda com a verdade. E vestido a couraça da justiça. Ok? Então vê que o inimigo tem couraça, mas nós também precisamos ter couraça. O inimigo tem uma couraça dupla, lembra? Não entra espada na couraça dele, está bem fechado, ele vem ali todo firme para nós, mas nós também temos couraça, ou não temos? Temos couraça também. Ou devemos nos revestir dessa couraça. E essa couraça chama-se o quê? Justiça. Justiça. Ok? Então, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, diga a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança, súplica por todos os santos. Amém. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos, com a verdade e vestida a couraça da justiça, no versículo 14. Então, queridos, eu queria que você agora colocasse a mão nas costas e assim, a verdade nas costas. Quem que é a verdade? Quem é a glória de Deus? Jesus. Ele está nas nossas costas, protegendo. Porque se tem um problema que nós enfrentamos muitas vezes é com as nossas costas, sabia? Uma época, quando eu fui durante um período instrutor de artes marciais, nós fizemos um curso a respeito de guerrilha e defesa pessoal e tudo mais. E tem gente que eu sei que mexe, o Clever mexe nessa área também. E uma coisa que nós aprendemos foi que durante um tumulto, o que você deve fazer? Proteger as costas. Então você tem um tumulto, uma briga generalizada, está no estádio de futebol, numa situação na rua, uma briga generalizada, o que isso faz? Protege as costas. Vai para um lugar e fica as costas encostadas no lugar, primeira coisa. Porque as costas são vulneráveis, porque você não está vendo nada nas costas. Então você tem que proteger as costas para poder ir na frente e olhar o que está acontecendo e poder se defender. Mas a verdade está nas nossas costas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Jesus é a verdade. Está nas nossas costas, amém, querido? Ele é a glória de Deus. Então, Jesus... Agora eu queria que vocês pensassem comigo. Jesus, todos conhecem a passagem, Jesus está jejuando no deserto. Ele está em luta contra o diabo. Ele levanta espada contra o diabo, lembra? Ele não levanta espada contra o diabo, ele diz, está escrito, levantou a espada. A espada é o que é? A palavra de Deus, está escrito. E o diabo faz o que contra Jesus? Levanta a espada também. Ele diz também, está escrito. Então levanta a espada e a luta começa. Tá certo, queridos? Então nós temos uma luta de espada ali. Mas eu queria então meditar um pouquinho rapidamente na espada, antes nós passarmos para a couraça. E eu queria explicar que a couraça vem antes da espada. Isaías capítulo 2, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Nós vamos ler lá. Isaías. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará
o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exaltará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Vai acontecer que nos últimos dias, quem está nos últimos dias? Nós. Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos no terceiro dia de Jesus. Nós estamos próximo do fim. E acontecendo nos últimos dias, o que vai acontecer então? Vai haver que nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes se exaltará acima de todos os outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Todo mundo vai correr para onde? Para o monte do Senhor. Continua. Isso, versículo 3. E virão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então concorre todo mundo para cá, agora a casa do Senhor, todo mundo corre para a casa do Senhor, porque vamos o quê? Ter o quê na casa do Senhor? Ensino, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos. Vamos ter o quê na casa do Senhor então? Ensino. Todo mundo corre para a casa do Senhor porque vai ter ensino, certo? Então todo mundo está concorrendo para a casa de Deus porque vai ter ensino. Vê que interessante, todo mundo concorrerá à casa do Senhor. E de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá juízo sobre as nações, e repreenderá muitos povos. E eles converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Então não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó Jacó, e andemos à luz do Senhor. Essa é uma profecia de Isaías, que diz assim: e ele exercerá juízo sobre todas as nações. Está falando do quê? De justiça, não é isso? Sobre todas as nações. E repreenderá muitos povos. E eles converterão, depois que ele exercer juízo, depois do juízo, depois da justiça, do juízo, vai acontecer o quê? Vai acontecer que esses converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Tá certo? E não se levantará nação contra nação. Essa é uma profecia para a igreja. O que vai acontecer nos últimos tempos agora é que a inimizade entre as igrejas vai acabar. Entre os irmãos vai acabar. Nós vamos baixar as espadas. Nós vamos baixar as espadas. Isso é para cumprir a palavra profética de Jesus antes de ser crucificado em João capítulo 17. Onde ele diz: sejam um, como eu contigo sou um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Eu oro, Pai, para que eles sejam um, como eu contigo sou um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Enquanto a igreja não aprender em unidade, o mundo não vai reconhecer Jesus como Senhor. Porque o problema nosso é a divisão entre nós mesmos, das igrejas com igrejas. Então, para que se cumprisse essa palavra, nós vamos baixar a espada de uns para com os outros. Em Amós, a profecia vai se inverter. Vai dizer exatamente ao contrário do que está aqui. Vai converter agora a enxada em espada e a foice em lança. Ok? Mas, o que acontece então? Então diz que não vão brigar mais e vão converter esses instrumentos, agora armas de guerra, em instrumento de colheita. Tá certo? Por quê? Porque como o povo vai saber que Deus enviou Jesus, nós vamos alcançar todo mundo. Não é isso que vai acontecer? Nós vamos alcançar o mundo agora. Porque vamos transformar a arma de guerra em instrumento de colheita. Quem faz isso? Quem pode transformar espadas em enxadas e lanças em foices? Quem? Quem que pega uma espada, derrete ela e faz ela virar o ferreiro? O ferreiro faz isso, não é verdade? O ferreiro faz isso. Então, se tem uma coisa que está acontecendo no mundo hoje, é que para que isso aconteça, precisamos do quê? De ferreiros. Não precisamos de ferreiros hoje? Se precisamos transformar a espada em foice, se precisamos transformar instrumento de arma de guerra em instrumento de colheita, precisamos de ferreiros. Tá certo? Eu queria que você fosse comigo agora para 1 Samuel 13, 19 até o 22. Só 4 versículos. 1 Samuel. Então diz assim: e em toda a terra de Israel
nenhum ferreiro se achava. Nenhum ferreiro se achava. Porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar aguilhas. E sucedeu que no dia da peleja não se achou espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul, com Jonatã, porém a espada se achava com Saul e com Jonatã, seu filho. Os filisteus são exemplo do quê? Quem era Golias? Filisteu, inimigo. Quem eram os filisteus? Inimigo do povo de Deus. O que os filisteus fizeram? Tiraram quem do meio do povo de Deus? Os ferreiros. Quem são os ferreiros? São os mestres. São os mestres. Tira os mestres. Tira quem está ensinando a palavra. Podia ter dito, tira os valentes, tira os guerreiros, tira os adoradores. Não, tira os mestres do meio do povo. Por quê? Porque não pode ter espada para lutar. E sem espada nós temos um problema para lutar. Tá certo, queridos? Então nós temos que saber que são dias hoje em que nós precisamos aprender a palavra de Deus. Conhecer profundamente a palavra de Deus. Por quê? Porque nós não podemos mais entrar em guerra sem ter espada. E precisa de ferreiro para fazer isso. É ferreiro que vai transformar. Agora, o nosso instrumento de luta entre nós, nossa arma de guerra é instrumento de colheita. Mas também é o ferreiro que vai transformar o contrário, como dizia Amós. É o ferreiro que vai fazer a hora de nós pararmos agora de fazer colheita e entrarmos em guerra espiritual. Porque precisamos fazer espada novamente. Então o povo de Israel não podia fazer espada. Por quê? Porque não tinha ferreiro. Então como o povo ia lutar sem espada? O inimigo tirou a espada do povo de Deus. Mas eu queria voltar para aquilo que vem antes da espada. Então nós estamos vivendo um momento da igreja hoje, nós precisamos lutar. Precisamos de ferreiros, precisamos de mestres. Precisamos aprender a palavra de Deus, gastar tempo. Nós temos ensino na igreja, pouca gente vem. Nós precisamos gastar tempo aprendendo a palavra de Deus. Queria que você repetisse. Não podemos ir para a guerra sem estar preparados. Então pensa uma coisa. Apesar da espada ser muito importante, precisamos lutar com a espada, porque sem espada não podemos lutar. Tem um problema aí. A espada não penetra algumas couraças, não é isso? Vê que interessante, eu estou com a espada, mas a espada não penetra a couraça. Não foi assim com o nosso inimigo? A espada não penetra a couraça. Embora a espada seja muito importante, então precisamos lutar. Mas não é necessariamente para penetrar a couraça. Então a couraça, ela protege a maior parte do nosso corpo. Ela protege não só a frente, protege as costas também. A couraça, ela protegia tudo. Então, diz para o teu irmão, precisamos de defesa. Precisamos de cobertura. Precisamos de escudo. Precisamos de paternidade. Precisamos de couraça. Precisamos de couraça. Então, queridos, em Efésios 6 fala a couraça da justiça e o capacete de salvação, que já estavam em Jesus. Jesus não se revestiu antes. Jesus se revestiu antes, queridos. Antes de nós, Jesus se revestiu. Isaías fala de Jesus. Põe lá Isaías 59:17, Sandro. Jesus já tinha a armadura. O profeta falando de Jesus disse, vestiu-se de justiça, com uma couraça, e pôs o capacete da salvação. Tudo que estava lá em Efésios, Jesus já tinha. Foi ele que pôs primeiro. Para poder lutar. Para poder exercer a sua vestidura de vingança, para poder lutar. Ele teve que estar coberto de... Ele tinha que ter o quê? Couraça. Mas a pergunta é, então, se justiça é couraça, para que nós precisamos de justiça? Para que precisamos de justiça? Para que nós precisamos de justiça? Para fazer valer os nossos direitos. Nós não falamos sempre na igreja a respeito de legalidade.
Porque dá legalidade, dá legalidade. O que é legalidade, na verdade? Legalidade quer dizer que tem lei por trás, tá certo? Então não deixe que tenha uma lei por trás, porque até o diabo tem que sujeitar as leis. Deus escreveu leis universais. Nós somos sujeitos às leis do mundo espiritual e do mundo natural. Você pode acreditar no que você quiser, mas se pular do 14º andar do edifício lá, vai se esborrachar lá embaixo. É verdade não? Porque você está interferindo numa lei. Você tem que pensar em lei. Então, e a lei foi criada para quê? Para quem foi criada a lei? Para estabelecer justiça. Tá certo? Então diz que Abraão era o pai da fé, não é isso? Ele recebe a promessa através da aliança. Recebe uma promessa calçada por aliança. Deus faz uma promessa e faz uma aliança com eles. Eu vou cumprir a promessa que eu fiz para você. Tá certo? E disse que ele creu nisso. Isso foi imputado a ele como o quê? Justiça. Porque Abraão precisava de justiça. Porque precisava que se cumprisse a promessa que tinha para ele. Agora eu pergunto, para quem que é a promessa de Abraão? É para nós. Agora vamos ver aonde que está a promessa de Abraão. Foi muito antes de Abraão oferecer o filho dele, muito antes de tudo isso acontecer. A promessa, quando Abraão sai da sua parentela, está no capítulo 12 do livro de Gênesis, versículo de 1 a 3. Vamos ler o que diz lá. Gênesis 12, de 1 a 3. Sai da tua parentela, eu vou resumir. Sai da tua parentela, eu vou te abençoar, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus até hoje para os nossos dias. Diz que nós somos abençoados como o crente Abraão. Diz que nós temos as promessas de Abraão, diz a Bíblia. E qual que é a promessa de Abraão? Querido, eu não sei se você não sabia disso, mas você como filho de Deus tem que saber disso. Sabe qual é a promessa para você de Deus, que chegou até você através de Abraão? Você lembra o que Deus falou? Vamos fazer a circuncisão aí, Abraão. Porque eu vou fazer estender. Você vai cortar, vai derramar sangue, porque é por sangue o negócio. Porque um dia vai morrer um cordeiro perfeito, que é Jesus, vai derramar o seu sangue. Então você não vai entender, mas é por sangue. De geração em geração vai clamar sangue. Quando Davi enfrenta Golias, o que ele fala para Golias? Quem é esse incircunciso? Isso foi 1000 anos depois de Abraão. 1000 anos depois, Davi encontra Golias. Quem é esse incircunciso? Quem é esse que não tem o quê? O sangue da aliança, que me faz receber a promessa de Deus, que é qual? Primeiro, diz aí para o teu irmão, sai da tua parentela. Vou te abençoar, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa é a promessa básica de Deus. Todo crente tem que saber isso. Tem que saber que nós somos abençoados por Deus. Ele falou, essa promessa eu vou dar. E diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, termina o versículo dizendo. Por quê? Porque todo mundo ia ser abençoado a partir dali. Então, amados, o que acontece? Então, primeira coisa que eu preciso entender, para ser abençoado, não tem outro jeito, eu tenho que trocar de cobertura. Porque eu estava no mundo, o mundo me cobria, então ele sai da tua parentela, porque você não pode ficar mais com os teus pais, não pode ficar mais com os teus parentes mais, com aquilo que cobre, que ele está protegendo você. Você tem que ter cobertura de outra. A prova disso é que Abraão sai dali em seguida, já um pouco depois, ele é abençoado e ele dá dízimo para quem? Para um sacerdote, Melquisedeque. Porque ele reconhece outro tipo de autoridade, outro tipo de cobertura na vida dele. Não é isso que ele reconhece? Então, sem honra não tem bênção. Porque dízimo é honra, em essência. Dízimo não, mas não necessariamente o dízimo, também o dízimo, né? Sem honra não tem bênção. E sem cobertura não tem proteção. Corremos risco de vida sem cobertura, sabia disso? Então vai para Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá, está em Êxodo capítulo 20 também, para que te vá bem e te prolongue os dias na face da terra. Por que prolonga o dia? Porque você está sendo protegido. Por isso você precisa de proteção. Então a honra te traz bênção. Tá certo, querido? A honra te traz o quê? Resultado, bênção. E a cobertura te traz o quê para você? Proteção. Então como é que nós temos proteção e honra se não
entendemos que tem que jogar para cima para poder voltar a bênção. Então, meus amados, o que vai acontecer? Jesus vai enfrentar o diabo agora. E o que acontece? Para mim, Mateus 3,11. Nós vamos encerrar daqui a pouquinho já. Mateus 3,11 em diante. Está lá? E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, quem está falando isso? João Batista. É mais poderoso que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Continua, próximo versículo. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado com ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? O que Jesus respondeu? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Por que Jesus precisava cumprir a justiça? Porque nesse momento João Batista era maior que Jesus, então precisava fazer a coisa do jeito certo. Porque a Bíblia diz sem exceção nenhuma: o maior abençoa o menor. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que abriram os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu disse: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Então, porque Jesus cumpriu justiça, o que aconteceu? Ele recebeu o quê? Paternidade. Ele recebeu o pai dizendo: esse é meu filho amado. Ele disse agora, ele recebeu filiação para cumprir paternidade. Então ele está sendo coberto agora por quem? Pelo seu pai. Porque ele diz: agora eu tenho um pai. Está certo isso ou não? Eu tenho um pai. Convém cumprir toda a justiça. Versículo 16: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Já lemos. Eis que uma voz do céu disse: meu filho amado, quem me comprazo. Então, já agora no capítulo 4, no primeiro versículo, que acaba e já entra o próximo versículo em seguida. Acaba isso aí e entra Mateus capítulo 4. Versículo 1 vai dizer assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que as pedras se tornem pães. Ele respondendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus vai jejuar agora, tá certo ou não? Jesus vai agora jejuar e vai o quê? E vai em justiça, protegido. Mas nós vamos ver que jejum é prática. É prática de paternidade. Vai para Isaías 58. Versículo 1. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, a casa de Jacó e os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Perguntam: Deus, por que eu não sou abençoado? Pelos direitos da justiça. Por que Abraão era abençoado e eu não sou abençoado se eu estou jejuando? Embora tenha o prazer de estar na tua presença, Deus, eu não estou sendo abençoado. Esse era o momento que Israel buscava Deus e não era abençoado. Buscava com jejum e Deus não respondia. Então Deus vai responder. E eles perguntam ainda, versículo 3: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossa alma e tu não o sabes? Eis que no dia que jejuas, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas debateis, jejuais, para dar punhaladas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir vossa voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma e que incline a cabeça como o junco e estenda debaixo de si o pano seco e grosseiro de cinza? Chamareis isso tudo jejum e dia aprazível ao Senhor? Ele está dizendo: adianta você chegar, se humilhar, fazer e ficar lá e chamar isso de jejum, passar fome, chamar isso de jejum? Adianta alguma coisa? Está dizendo? Seria isso? É isso que me agrada? Deus está falando? É isso que me agrada? Porventura não é esse o jejum que escolhi? Versículo 6. Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça todo o jugo, que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo.
E vendo nu o cubras, e não te escondas da tua carne. Quem pode cobrir alguém? Um pai. Ele está falando aqui de um pai. Ele está dizendo o seguinte: por quê? Porque acontece o seguinte: quando nós estávamos aqui falando sobre julgo, a pessoa só pode estar em julgo acima de quem tem poder de julgá-la, que é a autoridade. Então ele está falando do quê? De paternidade. Então quem promove cobertura? Quem vendo nu o cobre? Quem vendo nu o cobre? Quem foi coberto a primeira vez na Bíblia? Adão, lembra? Adão pecou, Deus vai e cobre ele. Não cobre ele? Nós precisamos cobrir. Quem cobre? Um pai. Adão é o primeiro filho de Deus. Está escrito em Lucas, na genealogia, Adão, filho de Deus, na genealogia de Lucas. Então, porque agora você está em jejum, você tem um pai cobrindo você, você está fazendo papel de pai, e tem um pai na tua vida, então a tua luz romperá na alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Põe a mão nas costas. A glória do Senhor vai ser a minha retaguarda, e a justiça vai adiante de mim. Não foi o que nós vimos lá? Jesus é a nossa retaguarda, Ele é a glória de Deus, e a justiça vai adiante de nós, a justiça das coisas de Deus. Então nós precisamos de justiça, queridos. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Porque até então você não podia ser abençoado. Então o diabo, quando foi lutar com Jesus, não temeu a espada, porque lutou de igual com Jesus. O que o diabo temeu? O jejum. E por que ele temeu o jejum? Porque o jejum era a prática do quê? Da justiça. O jejum era a prática da paternidade e da justiça. Ele temeu o jejum. Ele temeu o quê? A couraça. Ele temeu a proteção. Ele temeu que Jesus tinha um pai. Foi isso que ele temeu. Tanto ele temeu isso que a primeira coisa que ele tenta resolver, o que é? É o jejum. Porque nós lemos lá, diz assim: então ele disse para Jesus que se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Por que ele quis acabar com o jejum? Porque o problema dele estava no jejum. A primeira coisa que ele tentou resolver com Jesus é acabar com o jejum. E nós vemos aí a força do jejum, porque Jesus vai dizer que essa casta só sai com jejum e oração. Nós precisamos lutar no mundo espiritual. Então o diabo não temeu a espada, mas o jejum, a couraça da justiça, a cobertura, a paternidade. Ele temeu Jesus, filho amado de Deus. E ele vai nos temer como filho amado de Deus. Então lutar no mundo espiritual é ser filho de Deus, revestido de couraça da justiça, para que possamos ser abençoados. Amém? Fique em pé, meu amado. Nós vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, como filhos amados, Senhor, cobertos por Ti, Senhor. Não dependemos mais das coisas do mundo, não dependemos mais do sistema financeiro, do governo, da alta e da baixa do dólar. Nós dependemos de Ti, Senhor, e queremos viver assim, queremos viver de acordo com aquilo que cremos, com aquilo que somos. E por isso muitas vezes o Senhor falou: vai, a tua fé te salvou. Quem você é salvou você, porque fé é fundamento. Esse fundamento que você tem, que salvou você, então é o próprio Cristo que vai nos salvar de uma situação, porque Ele é o nosso fundamento. É Ele que vai nos salvar das situações, é Ele que vai salvar o nosso casamento, é Ele que vai salvar a nossa saúde, é Ele que vai salvar as nossas finanças, é Ele que vai salvar as nossas dificuldades, é Ele que vai salvar os nossos problemas, é Ele que vai nos socorrer de madrugada enquanto nós dormimos, é Ele que vai nos cobrir, é Ele que vai nos revestir, nos proteger, e o inimigo não pode nos tocar, porque somos filhos. Nós queremos assim, Senhor. Nós estamos diante de Ti, Senhor, colocando nossa vida nas Tuas mãos, dizendo: Senhor, me reveste, Senhor. Eu quero andar, Senhor, de acordo com os Teus princípios, para poder ter as Tuas bênçãos. Eu quero entender a bênção, Senhor,
A bênção que o Senhor tem para mim desde Abraão, Senhor. A bênção que nunca falhou, Senhor. Que fez Davi derrotar o gigante. Que fez o sol parar para Josué. Que fez, Senhor, tantos milagres em tantas épocas. Que ressuscitou Lázaro. Que curou os enfermos. Que salvou a prostituta de ser apedrejada. Oh Deus, que vai nos salvar no último dia, Senhor. Porque naquele dia, Senhor, nós iremos chegar diante de Ti como filhos amados, Senhor, aos quais o Senhor teve prazer, Senhor. E lá naquele dia, Senhor, diante do grande trono, do grande tribunal de Deus, Senhor Deus, a justiça estará do nosso lado, Senhor Deus. Porque nós andamos em justiça, em couraça de justiça, protegidos por Ti, Senhor Deus, e abençoados por Ti. Por isso, a partir de hoje, eu abençoo os meus irmãos que aqui estão, na autoridade do Teu nome, Senhor, para que sejam abençoados e prósperos, Senhor Deus. Ensina os Teus filhos a cumprir justiça, Senhor Deus, e a Tua bênção se estabeleça na vida deles. Com a autoridade do Teu nome nós oramos. Amém, Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus, meus amados.